Mas vamos avançar aqui para o próximo tema, que é o tema do Egito. Então deixa eu compartilhar a tela aqui, que é essa matéria que foi que recentemente também teve uma descoberta arqueológica muito importante, que está relacionada à construção das pirâmides, né? Esse eu vou tentar não falar de uma forma anticlimática. É o seguinte: a gente tem várias construções no Antigo Egito que são muito enigmáticas do ponto de vista da construção, são coisas muito difíceis de construir, são blocos extremamente pesados, né? Tem blocos das pirâmides que tem cerca de 80 toneladas. A maioria dos blocos é bem menor do que isso, né? A gente tem vários blocos, por exemplo, de 2 a 3 toneladas, continuam sendo blocos muito pesados, e tem blocos de 10, 15 toneladas também, usado na construção das grandes pirâmides. E aí, uma coisa curiosa, uma das várias perguntas que a gente tem sobre a construção das pirâmides é como que esses blocos foram transportados para o local de construção das pirâmides que não estão próximos a um rio, que poderia ser utilizado como um veículo, né, para transportar essas pirâmides. Deixa eu pegar um mapa do Egito aqui, pegar um mapa do Egito para mostrar. Pode ser esse aqui, tanto faz. Só uma geografia básica aqui, que a gente tem muitas pirâmides. As pirâmides são todas aqui no lado, as grandes pirâmides, né? Estão todas aqui no lado ocidental, né? Na margem ocidental do Nilo, mas afastadas do Nilo, como por exemplo o complexo de Gizé, né? O Gizé, o Giza, que tem as três famosas, né? Keops, Khafre e Miquerino, são as três grandes pirâmides, e tem as pirâmides de Saqqara, né? O Saqqara, e também tem a pirâmide vermelha, a pirâmide torta, né? Uma pirâmide curva aqui mais ao sul, e todas as pirâmides estão aqui no oeste, que é uma região associada à morte. Né? Na cultura do Antigo Egito, o oeste, que é onde o sol se põe, né? O poente, onde o sol morre, é a região dos mortos. Então, as necrópolis, né? Onde se colocam os corpos dos mortos, são sempre na margem ocidental. E é o mesmo caso das pirâmides. Só que as pirâmides estão longe do curso do Nilo. E o Nilo ele flui aqui, tá? Para o norte. O Nilo ele flui para o norte. E a gente tem várias regiões aqui ao sul desse complexo que a gente sabe que era de lá que se tirava material, parte do material para construir as pirâmides, principalmente o calcário mais refinado que era utilizado para revestir as pirâmides. As pirâmides, algumas, né, elas eram revestidas com um calcário de melhor qualidade para que desse uma camada branca às pirâmides. Deixa eu ver se eu encontro uma reconstituição, seria mais ou menos isso aqui, né? Hoje as pirâmides não estão assim, as pirâmides estão, pô, tem 5 mil anos, né, praticamente algumas pirâmides, então elas estão bem desgastadas, mas a gente tem essas reconstituições aqui artísticas que mostram como seria mais ou menos as pirâmides na época, que é com uma camada de calcário altamente reflexivo, que isso não era retirado localmente, isso era retirado de uma região mais ao sul do Egito, e revestia essas pirâmides para que elas ficassem brilhando à luz do sol, né? Isso aqui devia ser uma visão absolutamente surreal, né? Você vê um objeto desse tamanho, que foi, pela maior parte da história da humanidade, até o século XIX, foi a construção humana mais alta da humanidade. É uma coisa realmente impressionante. E aí a pergunta é, né? Como é que os caras, então, traziam esse tipo de material para a região da construção das grandes pirâmides que está mais ao norte? Bom, eles poderiam usar o Nilo. A coisa vai fluindo aqui, né? Eles colocam o material aqui e usam o Nilo para transportar esse material e ele chega aqui. Só que e do Nilo para a região onde as pirâmides foi construída? É muito longe. E aí uma descoberta foi feita recentemente, já existia essa hipótese, e ela foi confirmada recentemente, de que existia um rio que não existe mais hoje, ele passou por um processo de seca, né, e desertificação, e esse rio, ele traça exatamente a linha das pirâmides que a gente conhece. Então, o complexo de Giza, aqui, bem na margem desse rio, as pirâmides de Saqqara, né, o Saqqara, que são muito famosas também, porque as mais antigas estão lá, também aqui próximas ao rio, e as pirâmides de Dashur, que são, como eu disse, a pirâmide vermelha, a pirâmide torta, ou pirâmide curva, né, a Bent Pyramid, que é uma pirâmide que ela faz ela começa numa certa angulação e depois ela funila, estão também aqui próximas ao curso desse rio, e várias outras pirâmides também, aqui de períodos mais recentes, né, essas amarelinhas são do período do Reino Médio, e as verdinhas do segundo período intermediário, elas estão todas aqui exatamente na linha desse rio que foi descoberto, né, recentemente. Tem todo um estudo de geomorfologia e tal. Eu peguei o artigo, só que eu não estou com ele aberto aqui.
onde foi publicado esses resultados. Então, são imagens, né, de alta tecnologia que ajudaram, possibilitaram identificar esses rios. E agora, a ideia do transporte dessa quantidade absurda de material, de peso, né, de tonelagem absurda de material, passa a ser menos absurda, né? Então, é uma descoberta que é mais um passo na compreensão de como as pirâmides foram construídas. Ainda há muitos mistérios sobre a construção das pirâmides, porque outra etapa que os rios não explicam é como empilhar esses materiais tão alto, né? Como erguer esses blocos tão pesados, que as hipóteses principais hoje, né, têm a ver com rampas. Tem hipóteses de rampas mais planas, hipóteses de rampas construídas em espiral, né? Alguns modelos aqui de como que essas rampas poderiam ser construídas, só que as rampas demandam muito material também, não é? Quando eu falo rampa, não pense numa rampinha de madeira, né? Porque isso não vai segurar os blocos. Você precisa de uma estrutura também muito pesada de pedra, né? Ou de talvez tijolo, mas preferencialmente de pedra, para fazer essas rampas para ir levando o material para cima. E aí uma coisa curiosa é que a gente não tem, em muitos casos, na maioria dos casos, em poucos casos, a gente tem o registro arqueológico das rampas. Em alguns casos a gente tem, mas não na proporção que a gente imaginaria. Então, como que com tão pouco material para construir essas rampas, como que com rampas tão curtas eles conseguiram levantar esses blocos? Então, tem muitos mistérios de engenharia que permanecem ainda, né? Mas assim, é importante, né? Também porque eu recebo muito esse tipo de comentário aqui nos vídeos e no canal. É importante também o seguinte: respeitar o mistério. O mistério, a coisa que a gente não sabe. Então, assim, algumas pessoas desesperadas por saber acabam inventando histórias, são totalmente malucas, para explicar o que a gente não sabe. Só que esse é um atalho, né, muito preguiçoso e nada científico, né, não serve à ciência histórica. A gente precisa reconhecer aquilo que a gente não sabe ainda e continuar buscando evidências, né? Então, só para deixar bem claro que o fato da gente não entender ainda a construção das pirâmides não significa que qualquer outra hipótese serve. Não, pelo contrário. É difícil fazer uma hipótese decente porque a quantidade de evidência, né, empírica que a gente tem ainda é muito baixa. Mas, aliás, é até bastante evidência, mas é porque realmente não é suficiente. A gente tem algumas, por exemplo, tem outra coisa que é interessante sobre como que esses blocos eram transportados, que é o Colosso, como é que chama mesmo esse, como chama esse documento? Deixa eu ver se eu encontro fácil aqui, porque a gente tem uma cena de um transporte de um colosso, né, de uma estátua desse tipo, né? É uma estátua desse tipo, uma estátua muito grande, sendo transportada em rampas, mas não em rampas, na verdade, num trenó, que poderia ser o mesmo método utilizado para transportar os blocos das pirâmides, e que a gente tem uma pista ali que é que uma pessoa está em cima da rampa, junto da estátua, jogando água, talvez para deixar a areia mais firme, para facilitar a rolagem da rampa, né? É, Relief. Isso é um relevo que tá numa tumba. Aqui, achei. Que é esse relevo aqui, né? Na verdade, ele é assim, e aí tem uma reconstituição dele aqui, artística, né? Então, esse é o relevo, como ele tá hoje, e essa aqui é uma simplificação da imagem, né? Completando algumas lacunas, que mostra aqui uma quantidade gigante de pessoas puxando por corda um trenó, e em cima desse trenó, aqui é onde tem esse colosso, né? E em cima desse trenó tem uma figura jogando água aqui na frente, provavelmente para esse trenó deslizar com mais facilidade. Vocês estão conseguindo ver aí direitinho? Eu não consigo ampliar essa imagem porque ela está no Reddit. Deixa eu ver se eu fizer isso aqui. Não. Copiar link da imagem. Não, sempre vai para o Reddit. Mas beleza. Acho que dá para ver aqui, né? Uma figura derramando água aqui na frente. Então essa é uma pista também de como que eles carregavam os blocos. Então, por várias dessas coisinhas, né? A gente vai juntando as pecinhas para tentar entender como é que as pirâmides eram feitas, mas ainda há muito o que se descobrir. E o Eric comenta aqui, né, que sempre achou que o sentido do Rio Nilo era do norte para o sul. Eu acho que isso vem de uma ideia de quando a gente olha para o mapa, né, a gravidade é para baixo, então a tendência seria a coisa ir aqui de cima. Ah, não estou compartilhando, né? Seria a coisa ir daqui de cima para baixo, né? Mas não tem nada a ver, né? O rio ele flui de acordo com o relevo, e essa parte, o chamado Alto Egito, inclusive, né?
a parte mais ao sul do Egito, chamada Alto Egito. Ela de fato é mais alta topograficamente, então a água cai por gravidade para as regiões mais ao sul. Então ela vai para o Baixo Egito, que é o Egito mais numa planície aqui, que já é aqui o chamado Delta do Nilo, que é essa região de Alexandria, já é bem baixinha, bem no nível do mar, e inclusive por uma questão também geográfica, né, barra geológica, barra hidrológica, a água começa a abrir, né? Porque quando você tem uma inclinação maior, o rio vai fazendo sulcos mais profundos pela forma como a água vai percorrendo ali em maior velocidade aquela geografia, e quando a água já está mais sem essa velocidade, né, devido à gravidade, a água vai ficando mais lenta e vai se espalhando mais. É uma tendência a gerar esses deltas. Então, o delta do Nilo, deixa eu pegar uma imagem melhor, delta do Nilo. E aí são terras muito férteis, né? Porque é uma terra muito ampla que está sendo alagada e fertilizada. Então aqui o delta do Nilo seria mais ou menos isso aqui, né? Que é essa pontinha, isso aqui parece até de jogo, mas é essa pontinha que vai faz um triângulo. Aqui, né? Isso aqui numa imagem mais atual e aqui aqui dá para ver pela questão da vegetação, né? Como que a água aqui, você vê que a vegetação ela segue o Nilo, porque é a região que é molhada, né? Que é regada naturalmente pelo Nilo. O Nilo enche, e aí quando ele abaixa, ele deixa essa região que foi molhada bastante fértil. Então por isso que o Egito ele se desenvolveu historicamente em torno aqui do Nilo. Ele não vai muito para leste nem muito para oeste. Em termos de casas, né, de agricultura, ele fica bem pertinho do Nilo. Quando chega no delta, ele consegue fazer essa abertura aqui num território bem mais fértil. Né? Alexandria, por exemplo, que é uma cidade riquíssima, está nessa região. E outra coisa, por que Alexandria é tão rica? Não é porque a região é mais fértil apenas, mas é porque, como o Nilo flui aqui do sul para o norte, Alexandria está logo no norte, os cereais, principalmente, vão sendo transportados, vão se acumulando aqui, né? As pessoas que produzem cereal aqui vão mandando o cereal pelo Nilo os navios, né, vão saindo aqui sempre do sul para o norte, do sul para o norte, do sul para o norte. Então o acúmulo da mercadoria vai se dar aqui para ser exportada pelo Mediterrâneo. Né? Então o pessoal vai mandar, se você tem esse governo centralizado, né, você manda de todas as partes do Egito cereal para os portos do norte, aqui no delta, entre eles Alexandria, e aí Alexandria vai transportar esse cereal, né, vender esse cereal para a Grécia, para o Levante aqui ocidental, né, então para a Síria, por exemplo, para o Líbano, para a Turquia, mais ao norte, e por aí vai, né? Então, compreender que o curso do Nilo é do sul para o norte é muito importante para entender várias características do Antigo Egito, não só geográficas, mas políticas e econômicas. O Cássio disse aqui, né, doutor, para além das pirâmides, em que medida o rio Nilo influenciou as narrativas religiosas do Antigo Egito? As narrativas religiosas especificamente, né? Então, mitos que se passam que têm alguma relação com o Nilo. Bom, o fato do Nilo ter permitido o Egito se tornar uma grande civilização agrícola, né, sedentária, o povo poder se assentar ali em torno do Nilo, tem muito a ver com o mito de Osíris, que é quem ensina a agricultura para os egípcios. É um deus da fertilidade, até porque é um deus quitônico, né, como se diz na história das religiões, é um deus associado à terra. Então, não por acaso ele é o deus dos mortos, que são enterrados, e das sementes, que são enterradas também. Né? Ele tem poder sobre a terra e o poder para brotar. Essa é uma característica interessante, né? Aproveitando que você tocou na questão de mitologias, que perpassa várias culturas também. Né? O deus dos mortos ser o deus da fertilidade. É uma coisa que é principalmente vegetal, né? Que é uma coisa que parece paradoxal, mas tem a ver com esse domínio sobre a terra. Então, o Plutão, principalmente, em Roma, né? Mais ou menos o equivalente a Hades, ele também é um deus do submundo, assim como Hades, e é um deus das riquezas, tanto minerais quanto vegetais. Então, é um deus muito associado à vegetação. Perséfone também, que é a rainha do submundo, a esposa de Hades, está relacionado ao mito de Perséfone e Deméter, que explica a regularidade das estações, né? Enfim, tem muito a ver com a agricultura.
Então é uma característica comum. Outra coisa, não especificamente de narrativa mitológica, né, mas tem uma história de que os artistas da mumificação, os embalsamadores no Egito, eles tinham uma obrigação, pelo menos é o que Heródoto, um autor grego, né, do quinto século, né, antes de Cristo, diz, é que os embalsamadores no Egito, aqueles que preparavam as múmias, eles tinham a obrigação de fazer múmias gratuitamente das pessoas que morriam afogadas no Nilo. E isso teria a ver com uma certa sacralidade, é como se aquela morte fosse marcada por algo de sagrado, né? Não é uma morte meramente ocasional, mas é como se os deuses tivessem levado aquela pessoa. Então ela era honrada é, por meio da mumificação. Então isso tem a ver com esse caráter sagrado que o Nilo tem. O Nilo tem até uma personificação, ele aparece representado às vezes como um deus, apesar do Nilo não ser totalmente divinizado, mas ele tem uma personificação divina que é chamado de Api, se eu não me engano, que é uma... Aparece como um ser humano mesmo, ele tem a característica, não tem nenhuma cabeça de animal, mas ele é uma personificação das águas do Nilo.